Então, finalmente o Bhishma pode deixar de ser rei, porque o Pandu cresce, o Pandu assume o reino e o Pandu se mostra um excelente rei no sentido guerreiro. Ele conquista vários reinos seguintes, ou seja, ele expande o território, ele deixa a capital dele, Hastinapura, mais rica, mais bonita. Estamos todos muito felizes com o rei Pandu. E como um bom rei guerreiro, o Pandu gosta muito de sair para caçar. E aí acontece um problema. Um belo dia ele está caçando e numa moitinha tem um movimento e tal, e ele atira a flecha dele. Só que o que tinha lá na moitinha? Tinha dois veados acasalando e a flecha dele atravessa os dois veados. Só que não eram dois veados comuns. Era um yogi com a sua esposa em forma de animal copulando. Ele se aproxima e o Yogi fica indignado. Ele fala: como você faz uma maldade dessas num momento tão sagrado entre um casal, num momento de tanta fragilidade, um momento tão íntimo, você acertar uma flecha em alguém. Então, assim, isso foi tão horrível, tão covarde da tua parte, que eu te amaldiçoo a morrer da mesma forma que eu. Ou seja, ele amaldiçoou o rei Pandu, que a próxima vez que ele fizesse sexo, ele morreria. E aí o rei Pandu era um kshatriya, ele não era um renunciado. Então ele fica desesperado com aquilo e ele acha que não dá para ser rei e não fazer sexo, então ele decide seguir o voto de Brahmacharya. Ele entrega o reino dele para o irmão, Dhritarashtra, e decide se retirar na floresta, ter uma vida de renúncia, de oração e etc. As esposas dele, a Kunti e a Madre, não precisavam seguir, mas elas falam: vamos fazer o que aqui no palácio? E decidem seguir com o marido para a floresta e os três levarem uma vida renunciada. Então os três vão para a floresta, Dhritarashtra fica no trono e tudo vai indo bem, eles são felizes, levam uma vida simples e feliz, mas um dia eles estão conversando e o Pandu fala que ele está muito feliz, ok, tudo bem, mas que ele tem uma grande frustração, que não é nem não ser rei, mas é que ele sente muito por não ter filhos. Ele gostaria muito de ser pai. E ele começa a pensar em exemplos antigos que tem na história. Tem a história lá de um rei que eles pegam o cadáver e retiram do cadáver o que seria a semente para ter filhos. Hoje a gente já pensaria nisso como DNA, alguma coisa nesse sentido. E se alguém fizesse isso, tirasse célula do cadáver dele, aí ele sabe, num outro caso, de um com poderes iógicos, ele fecunda a esposa dele com a força do pensamento. Então, se de repente ele poderia fecundar assim, que não envolveria sexo. Então, ele está tentando muito achar alternativas, porque ele quer ter filhos. Aí a Kunti vê aquela angústia dele e ela confessa que ela até tem como ter filhos, porque ela tem um mantra e etc. E a reação do Pandu é que ele fica super feliz, ele fica eufórico. E ele fala: é agora. E ele dá a ordem certa para ela invocar um deus de cada vez e que seriam as características que ele acha que tem que ter para futuros reis. Então, o primeiro a ser invocado, o primogênito, aquele a ser coroado, ela invoca o Dharma, porque a característica mais importante para um rei, para um governante, é seguir o Dharma. Então ela invoca o Dharma e com o Dharma ela tem Yudhishthira. Em segundo lugar, ele quer ter um filho muito forte, então ela invoca Vayu, o deus dos ventos, e nasce Bhima, que é o Pandava mais fortão de todos, sempre representado por alguém bem alto, bem grande. Terceiro, ele pensa em alguém com capacidade de liderança, alguém habilidoso e tal, então que ela invocasse o deus Indra, o rei dos deuses. E ele invoca Indra e tem com ele Arjuna. E Arjuna tem uma característica curiosa do ponto de vista astrológico que ele referencia no livro, que ele diz que nasce em dupla Palguni. Palguni é o nakshatra que é representado por Kama, Kama, o móvel,
E ele faz com que a pessoa tenha realmente habilidades na cama, seja uma pessoa interessante do ponto de vista de relacionamentos e também dá uma grande inteligência corporal. E são características realmente de Arjuna. Por isso que Arjuna é um guerreiro tão habilidoso. E mais tarde nós vamos ver que ele não só guerreia, como ele vai até dançar. E ele é também um grande conquistador. Todo mundo fica apaixonado por Arjuna. E aí ele fica feliz com esses 3 filhos e Madre, a segunda esposa, diz que quer ter filho também. E a gente sempre vê referência das duas como uma certa relação de ciúminho, uma coisa assim, porque a gente sempre viu nessas histórias até agora eles casando com irmãs. As irmãs são casadas com o mesmo marido e não é o caso da Kunti com a Madre. Então, sempre que você vê representações, tem uma certa troca de olhares e tal. Aí o que, que acontece? A Kunti oferece o mantra para a Madre ter um filho. E a Madre, muito espertinha, ela invoca os gêmeos Ashwini. Gêmeos Ashwini do Nakshatra de Ashwini fazem tudo sempre juntos. Não tem um nome para os dois Ashwinis, eles são os Ashwini. Então ela invoca os gêmeos Ashwini e ela tem gêmeos, que são Nakula e Sahadeva. Nakula e Sahadeva são personagens que ao longo da história eles são só citados. Fala-se os Pandavas isso, aí cita, Nakula e Sahadeva fizeram tal coisa, mas eles não têm um desenvolvimento, eles não são realmente relevantes na história. E aí está resolvido, Pandu agora tem 5 filhos. Voltando para o reino, Dhritarashtra casado com a Gandhari. Lembra-se, eles casaram com a Gandhari porque numa encarnação anterior ela tinha pedido para Shiva para ter uma centena de filhos. Nesta encarnação, ela serviu ao sábio Vyasa, do mesmo modo que a Kunti serviu ao outro lá. E Vyasa que falou, você terá uma centena de filhos. Ok. Aí ela casou com o rei Dhritarashtra, ela engravidou, a barriga dela cresceu e a barriga dela ficou grande durante 2 anos. Aquilo ficou lá parado 2 anos. Nesse meio tempo, Dhritarashtra até dorme com uma empregada e o filho ilegítimo dele aparece aqui na história, não lembro o nome dele. E a Gandhari fica grávida 2 anos. Ninguém sabe direito o que fazer, o que está acontecendo. Aí chega até ela a notícia de que a Kunti teve um filho. O filho dela é forte e radiante como o sol. Olha como é que são as fofocas. E ela fica pé da vida, porque a Kunti passou na frente dela. A Kunti já tinha o primogênito e ela grávida 2 anos. Então, quando ela ouve aquilo, ela fica com tanta raiva que ela faz força. Ela soca, ela projeta, ela faz de tudo e ela acaba parindo. Só que ela não pare um bebê, ela pare uma grande bola de carne pesada, dura, como se fosse uma bola de ferro. Então ela vê aquela bola que sai dela e ela vai jogar aquilo no lixo. Aí aparece o sábio Vyasa e fala, escuta, eu prometi que você teria uma centena de filhos e você terá uma centena de filhos. Então pedem para eles trazerem 101 potinhos e ghee. E aí o Vyasa começa a separar pedaços daquela bola de carne e colocar dentro dos potinhos e selar. E aí aqueles potinhos ficam parados e selados durante mais 2 anos. E um por um começam a nascer as crianças. Primeiro nasce o Duryodhana, depois o Dursasana, e assim vai indo, até que o último potinho é a única menina que nasce nessa história. E aí, ok, as duas tiveram filhos, só que Kunti está na floresta, Dhritarashtra é o rei. E aí o que acontece? Eles estão lá vivendo na floresta, Kunti, Madre e o ex-rei Pandu, levando uma vida renunciada, só que o coitado do Pandu não era alguém que queria levar uma vida renunciada. Pela sequência ideal de uma vida indiana, quando das tradições aqui indianas falam que você tem a fase chefe de família, você envelhece e você vai se retirando e tal. Mas o coitado do Pandu não envelheceu e foi se retirando. Era um homem que estava na flor da idade, estava no auge e se viu obrigado a se conter.
Então, na verdade, ele não tinha tanta vocação assim para a vida bramânica. Um belo dia, a madre estava tomando banho no riacho e o Pandu vê a esposa dele se banhando e fica doido de desejo. E ele chega para a madre e fala: "Eu quero possuir você". E ela fala: "Não, sai daqui". E a maldição, você sabe que se você fizer isso, você vai morrer. E ele fala: "Não interessa, eu morro daqui a pouco, mas eu preciso, eu quero". Quem é que nunca sentiu assim, né? Então ele faz sexo com a madre e morre. E a madre se sente responsável por isso e decide queimar na pira funerária com o Pandu. E ela pede para a madre cuidar dos dois filhos dela. Então a madre está com as 5 crianças e decide voltar para Hastinapura. E aí que é o problema. O Yudhishthira é mais velho do que o Duryodhana, mas o Pandu tinha renunciado ao reino para o Dhritarashtra. E agora, quem é o legítimo herdeiro? Ninguém tinha pedido para o Pandu renunciar pela idade, por ser filho mais velho, então é uma situação legalmente muito complicada de verdade. E aí o Dhritarashtra recebe e as crianças são criadas todas juntas, mas é como se fosse assim, os primos pobres. Então você tem várias histórias dos primos crescendo juntos e tem sempre uma rivalidade, os Pandavas sempre mais maltratadinhos, os adultos tentando intervir, tentando cuidar bem, mas no relacionamento entre eles, a rixa principalmente é do Duryodhana com o Bhima. Tem episódio que ele tenta envenenar o negócio que o Bhima come e o Bhima é tão fortão, ele come tudo, ele não morre. Tenta colocar cobra. O Duryodhana vai fazendo muitas brincadeirinhas inocentes, tentando matar o primo dele, e esse é o clima de rivalidade. Eles crescem todos juntos, mas eles crescem numa relação de inveja e de ódio mútuos, porque em tudo que os Pandavas fazem, eles são melhores. Afinal, os Pandavas têm um parentesco com deuses que os Kurus, embora seja todo mundo da mesma linhagem, geralmente se refere a eles como Kurus e Pandavas. Os Kurus não têm um sangue de Deus tão forte quanto os Pandavas. E aí, agora na história, a gente sai um pouquinho deles e vamos falar dos precessores de pessoas que estão na vida dos Pandavas enquanto eles estão crescendo. Tá bom? Até a próxima.